Estelionato sentimental. Quando há crime e o que fazer caso você seja vítima desse tipo de golpe? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Certamente a expressão estelionato sentimental ganhou grande força, foi muito divulgada depois do documentário lançado pela Netflix no ano de 2022, que vocês com certeza conhecem, que é O Golpista do Tinder, no qual, em síntese aqui, o personagem Simon Leviev, ele se passava por um magnata do ramo dos diamantes, se aproximava de mulheres, conquistava a confiança delas no âmbito de uma relação e depois aplicava golpes nessas vítimas. E Luiz, quando a gente fala em estelionato sentimental, essa expressão, o que afinal isso significa? Vamos lá. Quando a gente fala em estelionato sentimental, em regra, estamos nos referindo ao crime cometido pelo estelionatário. Então, o golpista, ele se aproveita do aspecto sentimental, do aspecto amoroso, para aplicar um golpe financeiro na vítima. E como é que funciona isso? Esse golpista, ele se vale de algum meio fraudulento para enganar essa vítima, essa parceira dele, e aí, nesse âmbito, ele faz com que a vítima enganada, iludida, ela lhe entregue uma vantagem patrimonial. Então, ela entrega espontaneamente, iludida, claro, ela entrega uma vantagem patrimonial a esse golpista. Em regra, esse tipo de golpe, ele é aplicado em relação a pessoas mais velhas, no que toca ao parceiro, e a vítimas que têm uma condição financeira melhor também do que a do parceiro. Mas, por favor, isso é em regra. Para crimes, a criatividade humana ela é impressionante. Então, vocês podem ver isso em qualquer tipo de relação, qualquer tipo de situação amorosa. Inclusive, o golpista pode se aproximar da vítima com essa única intenção de aplicar o golpe, ou, na verdade, era um casal, havia uma relação ali, e o homem, por exemplo, decidiu aplicar um golpe financeiro em relação à parceira. Então, não é que começou o relacionamento com esse objetivo, mas durante o relacionamento ele decidiu aplicar esse golpe valendo do aspecto sentimental em relação à parceira. Um outro ponto muito importante em relação a esse tema é o seguinte: há aqui, pelo golpista, pessoal, um certo padrão. O golpista ele tende a focar, a observar alguma vulnerabilidade que ele observa ali naquela vítima para que esse golpe seja melhor executado, seja mais fácil de executar. Então, por exemplo, vamos supor que a vítima é uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem um grande problema ligado à solidão, carência. Então, o golpista, ele de fato, ele busca envolver essa vítima e mostrar que ele está presente, que ele é uma pessoa que se preocupa muito com ela, para criar esse vínculo emocional. Então aqui, o golpe tem esse requinte de crueldade, digamos assim, porque ele cria toda uma estrutura sentimental e de vínculo de confiança para que depois ele vá e execute esse golpe no momento mais oportuno. Prosseguindo aqui no nosso tema, eu tenho algumas observações muito importantes para fazer para vocês. A primeira delas, vamos então à primeira observação muito importante, que é a seguinte: no momento em que eu gravo esse vídeo aqui para vocês, ainda não existe um crime específico tratando do estelionato sentimental. Não existe esse crime, pessoal. Estelionato sentimental, não existe esse crime. Há projeto de lei, mas ainda nesse momento que eu gravo, hoje, ainda não existe esse crime. Beleza? Então, eu reforço o que eu já havia dito anteriormente para vocês. Quando vocês ouvirem a expressão estelionato sentimental, o que a pessoa, se ela está buscando ser técnica, ela está querendo então se referir a um crime de estelionato, ou seja, artigo 171 do Código Penal, em que o golpista ele se valeu do aspecto sentimental para viabilizar esse golpe e fazer com que a vítima entregue para ele uma vantagem patrimonial. Mas, por favor, entenda o seguinte: existem, obviamente, vários golpes ligados à temática do amor. Então, pode ser que você ouça de forma genérica estelionato sentimental para configurar, às vezes, um outro crime. Vamos a um exemplo para facilitar. Vamos supor o seguinte cenário: Marcos e Maria começam a trocar
conversas, começam a, enfim, a trocar mensagens virtuais, e durante essa relação de afeto entre ambos, Maria se sente à vontade para enviar uma foto íntima, o famoso nude, para o Marcos. Mandou para o Marcos, não foi de visualização única pelo WhatsApp, foi uma foto que ficou ali. O Marcos rapidamente deu o print ali, salvou na galeria dele aquela foto, e ele começa então a chantagear a Maria, falando o seguinte: Maria, olha só, se você não me der 5 mil reais, eu vou vazar esse nude seu, essa foto sua na internet. Nesse caso em específico, é um golpe ligado à temática do amor, mas aqui estamos diante do crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Então, só para fechar essa parte com vocês, quando eu me referi à expressão estelionato sentimental, eu estou me referindo a quê? Ao crime de estelionato que foi concretizado por meio do aspecto sentimental e amoroso. Essa é a primeira observação muito importante que eu quero fazer aqui para vocês. Segundo ponto muito importante, segunda observação muito importante que eu quero fazer com vocês aqui. Pessoal, não é qualquer quebra de expectativa numa relação em que uma parte gastou mais com a outra que teremos, obviamente, o chamado estelionato sentimental. Como eu disse, para a gente falar em estelionato sentimental, estamos diante dessa técnica usada pelo golpista para iludir, para enganar a vítima e fazer com que ela, enganada, entregue a ele uma vantagem patrimonial. Então, como essa expressão é muito usada, às vezes, de forma equivocada, até pela mídia, eu quero trabalhar com vocês aqui alguns exemplos em que não há o crime de estelionato na sua modalidade sentimental, digamos assim. Então, vamos aqui a alguns exemplos para isso ficar mais claro. Fechado? Beleza. Primeiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês aqui em que não há o crime de estelionato sentimental. Primeiro cenário. Ele disse que me amava e ficou comigo algumas vezes e depois sumiu. Veja bem, por mais que seja reprovável a conduta aqui, evidentemente não estamos diante de um crime de estelionato sentimental aqui. Não há que se falar em estelionato sentimental nesse tipo de situação. Segundo exemplo aqui para a gente refletir. Vamos supor que Jéssica e Leandro são noivos, decidiram se casar, e o Leandro combinou com Jéssica o seguinte, olha, eu vou pagar todos os gastos com a festa, e aí depois você me ressarce, depois do casamento, você paga metade desse valor. A Jéssica concordou, eles combinaram isso, no dia do casamento, e aí a Jéssica no altar, ela desiste, sai correndo, foge, não aparece mais, e o Leandro fica naquela situação ali. Pessoal, se o Leandro, por exemplo, quiser entrar com uma ação judicial de reparação civil, de responsabilidade civil por danos materiais, por exemplo, com valor que a Jéssica não pagou, ele pode entrar com essa ação, mas veja, isso aqui vai ter alguma implicação no âmbito civil, na área civil, na parte criminal, pessoal. Claramente isso aqui não configura estelionato sentimental. Aqui não há que se falar também em estelionato sentimental. Terceiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte. Vamos supor agora que Beatriz e Emanuel, eles começaram a namorar, estavam ali numa relação, e nessa relação, pessoal, o Emanuel pagou várias coisas para Beatriz, pagou prótese dela, pagou faculdade, pagou um monte de coisa, e aí depois que ele pagou tudo na relação, a Beatriz falou, Emanuel, um abraço, não quero mais, e é isso. Veja bem, nesse caso aqui, se não tiver prova de nada, nenhuma fraude por parte da Beatriz, pessoal, o que o Emanuel gastou nessa relação com ela faz parte da vida. É aquilo, é a autonomia da vontade numa relação. O que uma parte gasta com a outra na relação faz parte da vida. O judiciário aqui, nesse caso, na parte criminal, não vai se meter, não há crime aqui. A não ser que haja alguma espécie de fraude, alguma indução, algo muito calculado ali e que se prove nesse sentido. Mas não sendo o caso, faz parte da vida e não há que se falar, evidentemente, em estelionato sentimental. E aí você vai me perguntar, Luiz, mas se nada configura estelionato sentimental, o que configura, de fato? Dá um exemplo, então, algum caso para a gente ter essa clareza sobre
o que pode configurar. Vamos então aos exemplos em que claramente aqui estamos diante do crime de estelionato veiculado com essa parte, usando desse aspecto sentimental. Primeiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte: vamos imaginar agora que o Gustavo, ele começou um relacionamento com a Amanda, e nessa relação o Gustavo, ele pede o carro da Amanda emprestado, a Amanda empresta o carro dela para o Gustavo, e ele fica uns 2 dias com o carro usando, depois ele simula que ele foi roubado violentamente, ele simula até agressão física que ele sofreu do assaltante. Tudo mentira, pessoal, tudo mentira. Ele queria enganar mesmo a Amanda, ele vendeu esse carro dela para uma garagem de desmanche e ficou ali com o dinheiro, e o caso é esse. Claramente aqui, pessoal, tivemos, né, um crime de estelionato cometido pelo Gustavo, em que ele se valeu do aspecto sentimental para viabilizar esse golpe. Um outro exemplo, e aí a gente pode até pensar no caso do golpista do Tinder, esse exemplo é muito dessa série. A pessoa, o golpista, começa a simular que está passando por alguma dificuldade financeira e começa a pedir dinheiro para a vítima, por conta de uma doença, algum acidente de carro, algum problema com a mãe dele, e a vítima ali, levada a erro, enganada, ela vai e faz o Pix, entrega para ele o dinheiro. Então aqui estamos claramente diante de exemplos em que há, de fato, o crime de estelionato veiculado pelo aspecto sentimental. E eu quero que vocês saibam também que, por mais que não exista o crime de estelionato sentimental, como eu já falei, quando eu falei no comecinho do vídeo nosso, eu quero que vocês tenham em mente que quando o juiz for aplicar a pena, não é o caso desse vídeo explicar como o juiz dimensiona a pena na hora do cálculo, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu quero que vocês saibam que quando o juiz vai aplicar a pena, ele percorre algumas fases para dosar essa pena, e a jurisprudência, os tribunais têm entendido que o estelionato sentimental, o golpe valendo-se o agente do aspecto sentimental, esse fator é capaz de aumentar a pena do golpista. Outro ponto muito importante, quer dizer, o ponto mais importante desse vídeo é o seguinte: você, mulher vítima desse tipo de golpe, eu quero que você saiba que a Lei Maria da Penha é um importante instrumento legal de proteção aos seus direitos. E aí você vai me perguntar: Luiz, mas eu só namoro com o Marcelo, a gente namora à distância, e eu fui vítima desse tipo de golpe. A gente namora à distância, nunca morou junto. Mesmo assim, a Lei Maria da Penha se aplica ao meu caso? Pessoal, veja o seguinte: a Lei Maria da Penha, ela vai ser aplicada nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas, além disso, essa lei se aplica a qualquer relação íntima de afeto, mesmo sem coabitação, em que houve o emprego de violência contra essa mulher. E veja bem, quando eu falo em violência, por favor, entenda que não é só a violência física, mas pode ser moral, psicológica, sexual e patrimonial também. Então, você vai estar amparada por esse diploma, ele é muito importante para resguardar ainda mais os seus direitos. Voltando à pergunta, Luiz, o que fazer de fato se eu for vítima desse golpe? Primeiro, talvez o mais relevante seja, de forma imediata, apagar todas as fotos íntimas que você enviou para esse indivíduo, para esse golpista. Então, tudo que você mandou, se for no WhatsApp e na opção apagar para todos, buscar apagar todas as fotos íntimas, então. As senhas que você compartilhou com ele, você trocar de forma imediata todas as senhas que você mandou para ele, que vocês compartilharam ali. E por mais difícil que seja esse ponto, por mais complexo que seja, é muito importante que você salve todas as mensagens que vocês trocaram, todas as fotos de momentos pessoais, né, fotos vocês dois juntos, porque isso vai ser importante depois para provar tanto o vínculo do relacionamento, quanto também o aspecto dos golpes. Então, transações bancárias que você fez em nome dele, em favor dele, melhor dizendo, salvar tudo isso.
todo esse material, juntar esse material e a delegacia de polícia fazer o registro de ocorrência quanto a esse tipo de conduta criminosa. Caso você também repute importante, solicite medidas protetivas de urgência em face contra esse indivíduo, como, por exemplo, distanciamento mínimo, proibição de contato por qualquer tipo, por internet, pessoalmente, carta, enfim, qualquer tipo de contato em relação a você. Então você, vítima, pode solicitar esse tipo de medida também contra esse golpista. Também pode solicitar medidas protetivas de urgência de natureza patrimonial, como cancelar, suspender as procurações que você outorgou em nome dele. Outro exemplo, restituição de bens subtraídos de forma indevida por ele. São medidas de natureza protetiva patrimonial que também estão à sua disposição nesse tipo de situação. Outro ponto muito importante é que, no caso do estelionato, para que haja a investigação e o eventual processamento e condenação do estelionatário, é importante, é essencial que a vítima apresente uma autorização que se chama representação, para que, de fato, o poder público ele possa investigar, como eu falei, e eventualmente processar e condenar esse golpista. Nesse sentido, existe um prazo de 6 meses contado do momento em que a vítima sabe a autoria do crime, para que ela procure de fato a polícia e dê essa autorização. Então, assim que você souber a respeito do golpe, entender que caiu no golpe, nesse tipo de golpe, assim que possível, procure a polícia. Já encaminhando, pessoal, para o encerramento desse vídeo, eu quero fazer aqui uma observação de extrema relevância, que é a seguinte: infelizmente, é muito, muito comum que vítimas de estelionato, do crime de estelionato, essas vítimas elas não levem os fatos, o que aconteceu, às autoridades públicas. Isso porque, em regra, o sentimento de vergonha, o sentimento de eu fui muito boba, eu fui muito ingênuo, eu mereci mesmo, eu dei mole, esse tipo de sentimento ele vem e fica uma vergonha de tornar isso público e outros, enfim, debocharem. Então há um sentimento aqui, há uma lógica, infelizmente, de que a vítima acaba guardando para ela ou para poucas pessoas o golpe que ela sofreu. Se você foi vítima de estelionato, inclusive nessa modalidade sentimental, eu quero dizer para você aí que eu sou totalmente solidário à sua dor, eu sinto muito por você ter vivido ou estar vivendo esse tipo de situação, mas eu quero muito te dizer, eu quero muito que você saiba que você não tem culpa de absolutamente nada, você não foi boba, você não foi ingênua. Na verdade, esse tipo de criminoso, o golpista que pratica esse tipo de golpe, ele tem método, ele tem técnica e ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe geralmente como te envolver de um jeito em que você realmente não consegue entender e depois, só quando o golpe, quando você é vítima, que depois a ficha cai. Então, por mais doloroso que seja isso, eu entendo que é muito importante que você não deixe isso ficar só contigo ou com outras pessoas, que você leve isso de fato à polícia, até para evitar que esse tipo de pessoa ela continue cometendo novos crimes, porque saiba que uma pessoa que age assim com indiferença total ao sentimento dos outros é uma pessoa que tem claros traços de sociopatia ou até mesmo de psicopatia. Então, é uma pessoa que, se deu certo com você, ele tende a reiterar isso com outras pessoas. Então, não deixe passar e procure a polícia caso você seja vítima desse tipo de golpe. Bem, esse é o tema do vídeo de hoje. Esse era o bate-papo que eu gostaria de ter com vocês no dia de hoje. Se você gostou desse tema, eu te peço um pequeno gesto que tem muito significado para o nosso trabalho aqui, que é deixar sua curtida aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos, com pessoas que você acha que tem que ouvir, que tem que saber a respeito desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e eu também peço para que você clique no sininho das notificações, porque assim qualquer vídeo novo que surgir aqui no canal, você vai ser devidamente notificada pelo YouTube, porque não só ser inscrito significa que o YouTube vai te entregar os vídeos.
é bem provável, inclusive, que mesmo você sendo inscrita no canal, no YouTube, ele não te entregue, e quando você clica no sininho, você garante que todo vídeo novo aqui do canal vai chegar para você. Fechado? Então é isso, até um próximo vídeo, até um próximo tema, e eu te vejo. Até!